Olá, meu amor, espero que você esteja bem. Nesse vídeo, a Pro vai explicar a aula de ciências. Na página 44, nós vamos estudar um pouquinho sobre as partes que formam o nosso corpo, como o nosso corpo é formado. Então, a primeira parte que nós vamos estudar é a célula, tá? Vocês vão ler todo o texto, grifar as partes importantes, mas a Pro vai fazer uma explicação básica aqui para vocês. Se nós formos pensar no nosso corpo como uma casa, as células, elas são os tijolos, tá? Então, ela é a base, ela é a parte mais importante, é de onde começa. Nós temos seres vivos que são formados por uma célula ou mais células. No nosso corpo, as células são muitas, né? E têm diferentes funções. Então, nós temos na pele, no músculo, nos ossos, nos nervos, no sangue, por exemplo, e elas desenvolvem as suas funções. Então, aí nós temos as células musculares. Observem que elas são mais alongadinhas, mais esticadinhas, né? Elas fazem com que o nosso músculo contraia e relaxe. Nós temos o neurônio, que é a célula que faz parte do nosso sistema nervoso. É ele que vai mandar todos os sinais, todas as informações para o nosso corpo. E depois, as células da pele. A nossa pele, ela tem várias camadas. E a última delas faz com que a nossa pele seja impermeável, ou seja, não entre líquido. Na página 46, nós temos um pouquinho da história, né, da descoberta da célula, que vocês vão ler com bastante atenção. Aí nós temos um microscópio bem antigo, né? Hoje em dia eles não são mais assim. Depois, no texto Partes de uma Célula, a Pro trouxe uma célula aqui de uma pele, uma parte da cebola vista no microscópio. Então, ela é vista dessa forma. O que nós temos, então? A voltinha dela é chamada de membrana plasmática. É ela que vai selecionar, separar o que vai entrar na célula e o que não vai entrar na célula. O citoplasma é um líquido que tem dentro da célula, junto com outras organelas, que vão fazer as funções da célula. E dentro dessa bolinha é o núcleo, é como se fosse o cérebro, é ela que vai coordenar todas as funções de uma célula. Tudo que a Pro falou está no textinho ao lado, você pode grifar se você achar interessante. E se você observar, o ovo, ele se parece muito com uma célula, não é mesmo? Olha lá, nós temos a membrana plasmática, que é a voltinha dele, nós temos a clara, que é o citoplasma, e o núcleo, que é a gema. A página 47 nós vamos pular, nós não vamos fazer no momento. Então, quando várias células que têm a mesma função, quando elas se juntam, o que acontece? Elas formam o que nós chamamos de tecidos. Então, olha só alguns exemplos de tecidos no nosso corpo. Nós temos o tecido epitelial, que é da nossa pele, o nervoso, que é do nosso sistema nervoso, né, composto pelos neurônios e outras células, o tecido muscular, o tecido sanguíneo, o tecido adiposo, que é da nossa gordura, e o tecido ósseo. Observe que todos eles têm um monte de células juntas. Na página 48, então, o livro traz aí alguns exemplos de tecido no nosso corpo. A Pro já mostrou no slide anterior, então vocês vão ler e grifar as partes importantes. Na página 49, o exercício 1 nós vamos pular no momento. No exercício 2, você vai responder: o tecido nervoso e o conjuntivo, eles desempenham a mesma função? Não, eles não desempenham a mesma função. Então, você vai explicar aí, na número 2, as diferenças. E a número 3, você vai observar aí, né? Vamos conversar. Ela a gente iria pular, mas nós podemos conversar. Ela mostra uma célula, né? Ela mostra o neurônio, que faz parte do tecido nervoso, certo? É ele que leva todas as informações pelo nosso corpo. Quando as células se unem, elas formam um tecido. Quando os tecidos se unem, eles formam os órgãos. E aí nós temos, né, um menininho com alguns órgãos aí aparecendo. E na questão 1, vocês vão escrever outros que não aparecem aí e que você acha que são órgãos. Você pode também pesquisar na internet, ok? Na nossa aula online, nós vamos corrigir e explicar todas essas atividades. Vamos então fazer agora uma comparação para ilustrar um pouquinho mais o que nós aprendemos nesta unidade.
Então, as células, elas são a unidade básica. Como a Pro falou, então, uma célula pode ser comparada aí a um tijolo. Um conjunto de células forma o tecido. Então, nós podemos imaginar aí uma parede, uma estrutura, né? Unindo vários tijolinhos. Um conjunto de tecidos forma os órgãos, ou seja, os cômodos de uma casa. Então, quando nós vamos construir uma casa, para fazer o alicerce, para fazer um cômodo, para fazer um pilar, nós usamos tijolos diferentes, não é mesmo? Então, é assim que nós devemos pensar o nosso corpo. As células, elas são diferentes e fazem funções diferentes para cada parte do nosso corpo. Qualquer dúvida, é só chamar a Pro no particular. Um beijo e até a próxima!